Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós celebramos hoje um santo, não é português, não nasceu no território português, mas trabalhou no Brasil. São José Anchieta, nasceu nas Canárias. Eu tenho dúvidas, eu não fui investigar se na época dele as Canárias não eram portuguesas, mas não sei, não investiguei isso. E é o apóstolo do Brasil, o fundador da cidade de São Paulo, e de muitas missões no Brasil, e nós hoje damos graças a Deus pela vida deste homem, e das dificuldades que enfrentou, ele e os seus companheiros. E enviamos uma saudação a quem nos acompanha em casa, sobretudo os doentes, neste dia de São José Anchieta. No Brasil há uma grande devoção, sobretudo na zona de São Paulo, a este sacerdote que, como disse, é o fundador. Portanto, enviamos a saudação para todos e celebramos esta Eucaristia na Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja também fundada pelo sonho, pela vontade, pelo trabalho, pelo sacrifício e, sobretudo, pelo testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Nós hoje sabemos qual é o fruto do trabalho do Padre José Anchieta, e o futuro também falará do nosso trabalho, da nossa comunidade, de todos aqueles das colaborações e do amor com que se dedicam às comunidades aqui na imigração. E vamos lembrar nesta Eucaristia Manuel Valente, Manuel Evaristo Ferreira e Paulo Valente e Rosa Maria. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus, fonte de todo o bem, ensinai-nos com a vossa inspiração a pensar o que é reto e ajudai-nos com a vossa providência a pô-lo em prática. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, é por Cristo que temos esta certeza diante de Deus. Não é que por nós próprios possamos atribuir-nos seja o que for, como se viesse de nós. Essa capacidade vem de Deus. Foi Ele que nos tornou capazes de sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Se o ministério da morte, gravado com letras sobre a pedra, se revestir de tal glória, que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés, por causa do esplendor do seu rosto, esplendor, aliás, passageiro, quanto mais glorioso não há de ser o ministério do Espírito. Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso será o ministério da justificação. Na verdade, sob este aspecto, comparada com esta glória eminentemente superior,
desvanecesse a glória do primeiro ministério, se o que era passageiro foi glorioso, muito mais glorioso será o que é permanente. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim revogar a lei ou os... Não vim revogar, mas completar. Em verdade vos digo, assim que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar será grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Hoje, na festa de São José Anchieta, eu não sei se já tinha ouvido falar neste nome, portanto, é um padre missionário no Brasil, e nós quando estávamos em Portugal, quando uma quinta, quando um terreno produzia bem, nós dizíamos: isto é um Brasil. O dono ou alguém apresentava o seu terreno, não sei se nos Açores também é assim, mas nós no continente usávamos muito esta expressão: isto é um Brasil. Portanto, o Brasil era na mentalidade do povo, uma terra próspera, uma terra fecunda, e essa expressão continua-se a exprimir. Mas hoje o Senhor diz-nos no Evangelho, no capítulo de São Mateus, capítulo 5, 17, 19, que não veio para acabar com a lei, não andamos iludidos, veio para dar sentido. E tudo aquilo que temos que cumprir, temos que cumprir com a alma, com verdade, é na atitude da verdade. O céu e a terra passarão, porém nada será tirado da lei, nem a uma menor letra, nem qualquer acento. E é na lei que a sociedade se constrói. Uma das coisas que nós não podemos estar de acordo com a situação atual em que vivemos, há correntes políticas
defendem o político, quanto pior, melhor. E qual é a ideia? É fazer confusão o mais que se puder, para depois surgirem como salvadores. E já andamos nisto há uns anos. E estamos no auge disto. E não é neste país, naquele. É geral do Ocidente. Quanto pior, melhor. E também se servem de uma coisa que chamando os ignorantes úteis. Não são só as pessoas sábias que são úteis, também os ignorantes. Aqueles que não querem saber os porquês, aqueles que não investigam, aqueles que acreditam em tudo, portanto vivem na ignorância e espalham a mentira e a ignorância. E nós na Igreja temos sido prósperos nisto. Muita gente se tem servido, os católicos, como ignorantes úteis, para espalhar aquilo que lhes interessa. É aquilo que o povo diz, os patetas alegres, que vão atrás de tudo, sem distinguir aquilo que as coisas significam. Nós não podemos ir atrás de todos os movimentos que estão por aí agora na moda. Eu, por exemplo, podem matar 7 vezes que eu nunca aceitarei as regras da droga. Nunca. Não faço barulho, mas não os aceito. Intelectualmente, não está nada cientificamente estudado, os problemas de pulmões, a destruição a todos os níveis. As taxas. Os governos precisam de taxas. Ai sim. E o povo? Eu nunca aceitarei. E poderia estar aqui, portanto, venham com as justificações que vierem, não me interessa. E um dos problemas das missões, o padre José Anchieta nasceu em 1534 e partiu para o céu em 1597. Foi um padre jesuíta. Nasceu em São Cristóbal, de La Laguna, Tenerife, nas Ilhas Canárias, e pertence agora atualmente à Espanha, no dia 19 de março de 1534. E com 14 anos começou a estudar no Real Colégio das Artes Jesuítas, estudou Humanidades, Filosofia, e em 1550 candidatou-se ao Colégio dos Jesuítas em Coimbra. Portanto, sendo das Canárias, foi para Coimbra, porque era um lugar de ensino, foi um lugar, hoje, por exemplo, uma das razões porque se diz que o Brasil é tão grande, foi por causa nós só tínhamos uma universidade. E todas as elites, todas as autoridades estudavam em Coimbra. E o espanhol já não era assim. Por isso se mantém unido. Porque as elites conheciam-se, estimavam-se. No Brasil, às vezes, há uma corrente com um bocadinho de desamal de Portugal, mas isto pode ser visto como um mal, acabou por ser um bem para o Brasil. O Brasil saiu beneficiado deste tamanho todo. Mas o padre José Anchieta foi escolhido para os primeiros a ir para as terras brasileiras. Com um grupo de religiosos, integrou a frota Duarte da Costa, segundo governador-geral do Brasil, enfrentando 65 dias de viagens chefiadas, e eram chefiados pelo padre Luís de Grã. Ao descer na capitania de São Vicente, Anchieta teve o seu primeiro contacto com os índios, e agora está aí o problema dos índios. Os padres missionários eram europeus para os índios e eram aliados dos índios para os negociantes e para aqueles que queriam explorar os índios. E a Igreja tem andado no meio disto.
Mas e nós católicos não nos podemos deixar enganar. Estes homens sofreram tremendamente. Eram europeus para os índios e eram aliados dos índios porque não deixavam os judeus, os comerciantes explorarem os índios, eram aliados dos índios para os europeus. E foi terrível a situação. Mas ninguém fala disso. No dia 24 de janeiro de 1554, no dia da conversão de São Paulo, portanto 24 de janeiro, o padre José de Anchieta celebrou uma missa em homenagem a São Paulo. Foi o início da fundação da cidade de São Paulo. Por isso é que a cidade de São Paulo se chama São Paulo, porque o padre José Anchieta celebrou no dia da conversão de São Paulo a primeira missa no lugar onde hoje é a cidade de São Paulo. E o padre José Anchieta aprendeu num ano a língua dos índios daquela região. Escreveu livros, fez peças de teatro, orações, participou na luta contra a expulsão dos franceses. Os franceses, nós sabemos pela história, mas agora desde a República em Portugal não se fala muito disto, porque a República é influenciada pela França e os franceses tentaram sempre esta ideia do presidente atual, que está muito preocupado com a Amazônia, não tem preocupação nenhuma. É uma preocupação velha, muito velha, que a gente sabe de onde é que ela vem. Nós, os portugueses, temos a obrigação de saber de onde é que ela vem. O padre José Anchieta esteve 43 anos, partiu com 43 anos, 24 dos quais no Brasil. E é considerado o apóstolo do Brasil. Nós, os portugueses, amamos muito o Brasil, até esta expressão que usamos com facilidade, quando um terreno, uma quinta produz bem, isto é um Brasil, é o significado da forma de prosperidade como os nossos antigos viam o Brasil. Nós hoje temos que rezar por o Brasil. É um país com grandes desafios, pelo tamanho, pelas diferenças culturais, mas eu às vezes, mesmo com os brasileiros, os estudantes que aparecem, eu a conversar, digo que o Brasil, no dia que resolver a questão da segurança, por exemplo, imaginai, se vos perguntasse, nós somos todos portugueses, nascemos todos em Portugal, se nos perguntasse o que é que vós gostavas de visitar no Brasil, penso que não haverá uma pessoa que não diga assim: eu gostava de ir às favelas. Está no nosso subconsciente. Quando o Brasil resolver o problema de segurança, quando o Brasil perceber e aproveitar aquela boa gente, que ainda lá haverá boa gente, será um acontecimento extraordinário, um grande acontecimento. E eu acredito profundamente que seja possível. Porque os brasileiros estão a tomar consciência de que são um povo e estão a tomar consciência do povo como uma nação. Aquilo que nós tínhamos e que estamos a perder agora é que os governos têm tido preocupação de nos dividir, de tudo o que é de cultural, partir de tudo, trazer coisas novas. Ali naquela zona de Santarém, que amam as touradas. Os forcados, para mim, são os portugueses mais exemplares que há. Esta política quer acabar com eles. E o Brasil está no processo ao contrário. Está no processo de consciência como povo. E devem a estes homens, a São José de Anchieta, que acreditou, trabalhou, sofreu por aquele projeto, como nós portugueses. Nós devemos aquilo que somos, não a estes políticos que estão lá.
nem àqueles que nos governam nas últimas décadas. Eu não sei se nós imigrantes sabemos o nome de... Quantos políticos é que sabemos o nome de Portugal? Eu já lá estive e sei, já ouvi lá falar quando eu estive cá em São Paulo, tive lá um mês com a minha esposa e eles tinham lá esse lugar encher. Claro, porque é o fundador, um dos fundadores. E nós temos que saber, sobretudo, que nós de Portugal, quando olhamos, não nos podemos deixar iludir. Eram europeus para os índios e eram aliados dos índios para aqueles que queriam explorar os índios. Isto foi sempre um problema. E agora, ao dizer-se mal da Igreja, há objetivos por trás. Por isso é que nós não podemos ser ignorantes úteis. Não podemos ser ignorantes úteis. Os ignorantes úteis são aqueles que, com maldade, são usados. Eu acredito muito no Projeto Brasil, que é um projeto que os nossos antepassados deixaram, como acredito no Projeto Angola, como acredito no projeto que foram Moçambique, Guiné, Cabo Verde, um povo extraordinário, etc. O projeto Timor, que nós devemos muito e devemos ter orgulho, devemos ter vaidade da nossa cultura e das nossas ações. Esta história que eu vos conto, a grande maioria dos que vivem aqui são do norte, não é terra de touradas. Mas a importância que a tourada tem, por exemplo, para a zona de Santarém. A importância e a vaidade, por exemplo, daquelas mães e daquelas namoradas e daquelas esposas a pôr aquelas fardas tão lindas, aqueles botões a luzir para o significado de valentia. E agora os políticos estão a pôr isto em causa. O que é que querem substituir? O que é que querem pôr no lugar disto? E assim como nós, como cristãos, temos sobretudo de olhar para o amor daqueles que nos antecederam e que viveram com dignidade e lutaram. O padre José Anchieta escreveu gramáticas na língua dos índios. Não venham cá com a história de que foi uma imposição. Não. Eu tenho um tio que foi um missionário em Angola, tio da minha mãe, já é o meu terceiro tio, que escreveu uma gramática em crioulo, que esteve em Moçambique, no norte de Moçambique, na língua daquele povo. A imposição, as imposições eram regras, eram leis que a Igreja tinha que cumprir. E a Igreja nunca concordou com isso. Mas hoje sofre por causa disso. E nós cristãos, eu repito e peço a todos, não nos deixemos ser ignorantes úteis. O ignorante útil é aquele que serve-se de nós para espalhar mentiras, erros e maldades. Temos que nos informar, temos que saber que ninguém deixe ser, e vemos isso muito no nosso mundo atual, e tínhamos a obrigação de ser mais astutos, mais espertos, e não tão ingênuos. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãos, a lei dada a Moisés conduz a Cristo, que a levou à perfeição no Evangelho. Peçamos a graça da sua santidade. Ouvi-nos, Senhor.
pelos pastores que explicam a palavra na homilia e pelos catequistas que ensinam as crianças na catequese, para que façam com verdade e humildade, oremos. Pelo povo judeu que ouviu Moisés e os profetas, e pelo povo cristão que escutou a boa nova de Jesus, para que criem no único Deus que lhes falou, oremos. Por todos aqueles que transgridem os mandamentos e pelos que vivem e ensinam na sua bondade, para que as palavras de Jesus os iluminem, oremos. Pelos que acolhem Jesus Cristo, como São Paulo, e pelos que lhe dizem não e o rejeitam, para que creem que Deus a todos querem salvar, e oremos. Pelos que nas comunidades paroquiais foram chamados a ser ministros da nova aliança e a servir a Cristo, para que agradeçam a Deus tão grande dom, oremos. Senhor, que nos deste a fé na vossa lei, ensinai-nos a reconhecer que ela é santa e fazei que todos os homens a sigam, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai com bondade, Senhor, para os dons que apresentamos ao vosso altar e fazei que esta oblação vos seja agradável e aumente em nós a caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Com admirável providência ordenais a evolução dos tempos, com o poder do Espírito Santo conduzis a vossa Igreja, para que, sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebramos agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho. Nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a ação santificadora deste sacramento nos liberte das más inclinações e nos conduza a uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, nós, a partir deste fim de semana, podemos ter 15% das pessoas na igreja, voltamos à fase anterior, portanto, eu peço, quem está em casa, para nos dividirmos. Ao fim de semana temos 4 missas, temos ao sábado, temos ao domingo de manhã às 9h30, temos às 11 em inglês e temos às 6 da tarde, portanto podemos nos dividir um pedacinho, não virmos todos sobrecarregar, porque eu sei que muita gente precisa de sair de casa. Também o grupo Night of Columbus, que vai hoje rezar o terço e vai estar connosco, eles vão fazer uma atividade, um take-out no sábado. Já ontem avisei, é bom porque eles ajudam muito a nossa comunidade, e se vós quiserdes participar, a Dona Olígia, toda a gente tem um número de telefone da Dona Olígia, até pode entrar em contato, dar-vos o número e para fazer a inscrição. Mas é bom que a comunidade também dê um sinalzinho de apreço por este sacrifício, porque nós, graças a Deus, a nossa comunidade tem sido muito generosa, apesar de todas as dificuldades, não nos podemos queixar, mas para aquilo que hoje a gente ouve, não é assim geral. Portanto, nós demos graças a Deus, porque toda a comunidade tem sido muito generosa, e muito obrigado a todos aqueles que participam. Também o Sr. Godinho falou ali num lugar em São Paulo que se chama Anchieta, e eu fiquei com a dúvida, e por isso é que eu não respondi. Esta minha cunhada que está aqui ao meu lado, aqui atrás de mim, ela esteve lá, talvez 20 anos, ela estava nessa área, ela talvez só uma mesmo onde é que era a localidade. Pronto, só que eu fiquei com a dúvida se a Anchieta, se era o lugar ali, e o padre José ganhou o nome do lugar, ou se era de família. E é de família, portanto ele é que deu o nome ao lugar. O seu pai chamava-se João Lopes de Anchieta, e portanto ele é que levou o nome e que deu o nome ao lugar. Eu fiquei confuso, mas pronto, foi ele o nome é o nome de família, e o seu padre José é que deu o nome. Portanto, mas demos graças a Deus, e sobretudo que nós católicos tenhamos brio de falar daqueles que nos antecederam, que
foram homens e mulheres valentes, enormes, com uma fé, com uma força, com sacrifício, o que é ir para uma terra onde só havia mato. Em São Paulo não havia nada. Em São Paulo e não havia nada ali. Pronto, e eles foram com coragem, com valentia, e como os imigrantes, com uma mala de papelão. Nós sempre fomos assim. Sempre enfrentámos os touros como os forcados fazem. Não nos tirem os forcados da nossa história de Portugal. É uma cidade muito grande, tudo antigamente teve lá, havia muitas casas ainda, mas agora como lá já estão ali em lugares só sobre a linha, era de um lado ao outro lado. Pois cresceu muito São Paulo, mas tudo começou com o padre José Anchieta. Desejo a todos uma boa noite, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.